Olá! Para vocês que estão chegando agora, se inscreve, ativa o sininho. Aí toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. Curte, compartilha com as amigas, porque os projetos estão bem legais. Bom, minhas flores, cortei o molde nesse tecidinho que eu falei para vocês que eu não sei o nome dele. Desculpa, não sei mesmo. Se alguém souber, me fala. É aquele tecido que o pessoal faz cortina de sala, um tecido bem encorpado. Daí eu juntei dois daqueles tecidos. E pra ele ficar mais encorpadinho ainda, ele já é encorpado. Daí eu costurei os dois grudadinhos pra ele ficar mais encorpado ainda, ó. São dois tecidos pra ficar mais fixo, mais encorpado. E aí eu fiz o molde, né? Cortei a base. Essa aqui vai ser a tampa da privada. Esse aqui vai ser o lado do direito, que vai ficar pro chão. E esse aqui vai ser o lado do avesso, onde nós vamos pregar os biquinhos aqui em cima. Cortei também o tapete de chão, de pia, né? O pessoal chama de tapete de pia, né? Que é aquele tapetinho com a curvaturinha aqui, que tem aquela curva, o tapete de pia. E o tapete de piso. Então, é um jogo de 3 peças de banheiro, tá? E a medida desse tapete aqui, que é o tapete de piso, ele tá na medida de 40 de largura por 60 de comprimento, tá? É uma medida padrão que eu sempre faço, tanto para tapete de porta, quanto tapete de cozinha, tapete de banheiro, a não ser que a cliente peça um tapete mais específico, né? Uma medida mais larga ou menor. Já o tapete de pia e a tampa da privada, esse eu não vou me arriscar a medidas, porque cada tampinha de privada é uma medida diferente. Tem tampas de privadas que é quadrada, tem outras que é acolchoada, então cada uma é diferente. Aí você tem que conversar com a sua cliente ou medir na sua casa, né? Se for para você, você mede na tampa da sua privada. Se for para cliente, você vai lá e conversa com ela e vê como que é a privada dela, a tampa da privada dela, e faz de acordo com o que ela tá te pedindo, né? E a necessidade dela. E esse aqui também, não vou arriscar da medida, porque também depende do tamanho do banheiro. Porque tem gente que tem banheiro grande, médio, pequeno, banheiro de apartamento. Tem alguns apartamentos que são maiores, outros menores. Então eu prefiro não arriscar da medida, tá? Façam aí, segue a medida de vocês, que no final sempre dá certo. Para fazer o biquinho, eu vou usar esse tecido aqui. Esse tecido aqui, ele veio cortado. Pra falar a verdade, eu nem medi ainda. Ele veio cortado assim mesmo. Eu ganhei ele assim, ó. Eu ganhei ele nesse montinho assim, cortadinho. Vou medir aqui rapidinho pra vocês. Tá? Só pra questão de base mesmo, pra questão de ter ideia, porque cada um segue o seu. Esse aqui tem 25, geralmente é o tamanho que eu uso, por 13. Geralmente eu uso 25 por 15. Mas é a medidinha, dá pra fazer, cada um segue a sua medida. Como eu sempre falo em todos os vídeos, não sou professora de artesanato, estou aqui apenas para compartilhar o meu trabalho com vocês, para mostrar para vocês como eu faço. De repente dar alguma dica de algo diferente que eu faço, de repente receber alguma dica de vocês. Aí vocês entram aí no comentário e falam, eu também faço assim, assim, só que eu faço de tal jeito. Então estamos aqui para trocar ideias. A ideia desse canal é para trocar ideias, tá? De repente você não sabe nada, você tá cru do zero e aí você quer aprender. Acredito que o meu passo a passo dê mais ou menos para você ter uma noção para aprender, tá? Eu ensino do jeito que eu sei fazer. Então, quer dizer, eu mostro o jeito que eu sei fazer. É o que eu venho fazer com vocês, compartilhar com vocês o meu jeito de fazer. Biquinho. Dobro aproximadamente 2 dedos, entro pro meio e entro pro meio. Passo bem pouquinho do meio. Passo bem pouquinho. Deu pra ver aí, ó. Eu dobro aqui, aproximadamente uns 2 dedos. E aí eu venho até o meio. E depois eu venho até o meio de novo. E eu passo bem pouquinho do meio.
entendeu? Tem gente que passa tudo, tem gente que vem até aqui, né, e faz esse biquinho aqui que eu acho lindo também. Mas eu gosto desse aqui. Não sei por quê. Eu gosto desse. E aí é só encaixar aqui na peça, né? E vir com uma costurinha por cima. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer toda a volta dele. E aí eu volto pra mostrar pra vocês e a gente dá continuidade no nosso bate-papo pra ficar cada vez mais agradável. Já preguei o biquinho aqui em todo o tapete. Se pregou o biquinho, ó, ele fica todo assim solto. O que eu faço? Vai pegar uma pecinha dessa daqui, ó, e fazer como se fosse uma barrinha, jogar pra dentro. Viu? Jogou pra dentro, passa uma costurinha aqui. Pega a outra, joga pra dentro. Vai arrumando uma por cima da outra e passando a costurinha. Joga pra dentro e passa a costura. É bem simples, não tem que errar. Pegou aqui, ó, joga toda essa parte aqui, ó, que ele faz um triângulo aqui, ó, a ponta de um triângulo. Pega toda essa parte aqui, ó, joga tudo pra dentro, ó. Ela vai ficar assim, deitadinha na peça. E aí você vai fazendo assim em todas. Passando e jogando pra dentro. Jogando pra dentro e passa uma costura. Joga pra dentro e passa uma costura. E aí ela vai deitando todinha. Depois que você passar a primeira costura, essa primeira costura você dá sempre uma distância de um dedo e meio da costura da prega dos bicos. Você vai dar um dedo e meio da costura. E aí você vai vir com uma. Finalizando essa, você vem com 2 dedos da próxima. E aí vem com 3 dedos e um dedo de novo. E aí ela vai ficar assim. Olha aí como ela fica bonitinha. Toda deitadinha, costura, ó. Toda deitada, toda presinha. Essa aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 costuras. Ó, ela vai ficar toda deitada. Quando chegar aqui nos cantos, se for preciso, você dobra um pouquinho mais, para ela dar essa forma de deitadinha. Olha aí como fica bem bonito, tá vendo? Aí depois que fizer isso, vai ficar esse meio aqui, que a gente precisa arrumar alguma coisa para pôr aí, né? Para não ficar esse meio vago, vazio. E aí eu pego e venho com um tecido. Quando eu faço os biquinhos liso, que é o caso desse aqui, uma cor só lisa, aí eu venho aqui, ó, com um pano aqui no meio, um pano colorido que combine. Isso aqui combinaria bastante com um marrom clarinho, com creme, com café, um pano da cor de café. Aí fica da criatividade de cada uma. Colocou aqui, centraliza bonitinho para não sobrar para cá, não sobrar para lá, sobrar tudo igual. 3 dedinhos, 2 dedinhos aqui, 2 dedinhos lá. Tudo bem centralizado, bem finalizado. Alfineta a peça aqui, para ela não sair do lugar. Alfineta lá, para ela não sair do lugar. E vem aqui com uma costura de um pé de máquina na borda dela toda, pra gente poder pregar esse tecido aqui. Depois, com uma linha da cor desse tecido, que aí nós estamos trabalhando com marrom aqui no bico, não vamos colocar marrom aqui dentro porque vai ficar feio. Com uma cor uma linha dessa cor aqui, um begezinho claro, um cremezinho bem claro, você vem e faz mais umas 3 costuras em volta do tapete. 1, 2, 3. Pra quê? Pra poder prender esse tecido no forro. Porque se você só passar a costura aqui do lado e deixar isso aqui solto, quando for lavar, isso aqui do tapete vai frouxar assim, vai ficar feio, né? E o tapete bem presinho, ele vai ficar a coisa mais linda. Eu vou prender e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu faço pra finalizar. Porque não acabou aqui, não. Terminei, ficou assim, ó. Esse aqui é o que eu falei pra vocês, que é o acabamento que eu dou, é viés. Depois que eu passo, que eu prego o pano no tecido, no tapete, o tecido no tapete. Aí eu ponho esse acabamento aqui, ó, que é o viés. É um viés comum, desses que vendem em loja mesmo. E aí ele fica todo diferente, eu acho que fica bem bonito.
Fica bem charmoso. Ainda falta dar aquelas voltinhas que eu falei pra vocês aqui no meio. Que eu vou pegar a linha dessa cor aqui, mais clarinha, e fazer aquela voltinha aqui no meio que eu falei pra vocês, que é pra prender o meio, porque senão fica feio, ó. Fica solto, fica feio. E aí ele tem que prender, porque até mesmo na hora de lavar, ele vai ficar bem firme, e aí quando você lavar não vai ficar solto. Mas olha que gracinha que ficou esse jogo. Olha. Não dá todo diferencial, não fica parecendo um joguinho de banheiro de Barbie, fica a coisa mais linda, né? Ó, com o viés, acabamento, tudo bonitinho, só dá aquelas voltinhas aqui no meio para pregar o tecido. Então é isso, amadas, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante, deixa o like para fortalecer, para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês e assim a gente está compartilhando cada vez mais as nossas ideias.